Com o crescimento da pecuária em Barretos em 1909, foi vislumbrada a necessidade de investimentos para o prolongamento da malha ferroviária até o município, através do presidente da Companhia de Vias Férreas e Pluviais, conselheiro Antônio Prado. Na época, o dirigente pretendia fazer o intercâmbio comercial entre o sertão e os portos localizados no litoral, ou seja, Barretos até o Porto de Santos. Ao longo destes anos, as ferrovias paulistas levaram progressos nas duas direções, sendo que em 1971, com o processo de estatização das ferrovias em São Paulo, surgiu a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., incorporando todo o patrimônio que estava sob controle privado, tais como casa, linhas férreas e estações, sendo, portanto, a primeira grande transação do setor que na época progredia ano a ano. Poucos anos depois, já em 1998, a Ferrovia Paulista S.A., a FEPASA, foi incorporada à Rede Ferroviária Federal, ou seja, ao governo federal em troca de dívidas do governo do estado de São Paulo. Os bens pertencentes à FEPASA foram transferidos à Rede Ferroviária Federal. Com isso, foram incluídas as 74 casas da colônia da FEPASA, começando a partir daí uma situação de instabilidade para os moradores, que em sua maioria eram trabalhadores da FEPASA e que constituíram as suas famílias e criaram seus filhos deste importante espaço. Antes da incorporação da Rede Ferroviária Federal, a relação entre os moradores da Vila Paulista e a FEPASA era meramente de contrato de locação, ficando toda a responsabilidade dos contratos de aluguel aos cuidados da FEPASA, que tinha sua sede na Rua Zé Paulino, em São Paulo. Com a transferência dos bens à Rede Ferroviária Federal, a relação contratual dos moradores tornou-se muito mais difícil, tornando praticamente inviável qualquer tipo de negociação com a empresa federal, que tinha sua sede no Rio de Janeiro. E os problemas dos moradores cada vez mais se complicavam com o passar dos anos e nenhuma solução era encontrada. Em 2007, os moradores levaram mais um grande susto com a extinção da Rede Ferroviária Federal, através da medida provisória 353. A situação, que já era difícil para 74 famílias, complicou ainda mais. Porém, apesar de tudo, os moradores permaneceram nas casas da colônia, mas sem saber que destino teriam para suas moradias. Com a extinção da rede ferroviária e com a paralisação dos trens, a estação, pátio de manobras e toda a estrutura foram abandonadas de vez, vindo os moradores a viver com a falta de tranquilidade de não ter a moradia e com a presença de usuários de drogas e até outros indivíduos suspeitos vivendo diariamente em torno de suas casas, em meio ao mato e outros problemas que surgiram com a falta de manutenção do local, entre eles na Vila Paulista. Eu queria que o Dr. Web viesse dar uma olhada aqui no lixo que está aqui, ó. Aqui é perigoso, tá da dengue, a gente põe fogo, põe tudo aqui. E nós já fomos na prefeitura, fomos na Câmara, conversamos com os vereadores e até hoje eles não resolveram nada. E também, queria perguntar para o Dr. Web sobre essas casas aqui, se vão sair venda, o que vai acontecer aqui. Os moradores da Vila Paulista, no bairro Nogueira, encontraram uma saída para ter praças, áreas de convivência e arborização. Estão construindo tudo com as próprias mãos. Vai fazer 22 anos que eu moro aqui, a gente sempre vê esse problema desse mato que toma conta aqui na redondeza, né? Então a gente se sente um pouco envergonhado, né? Então a gente procura fazer isso aí para ficar mais bonito, né? O senhor Osvaldo era pedreiro da Companhia Paulista e acabou ficando no imóvel da empresa depois dela encerrar suas atividades no município. O amor que tem pelo lugar é incondicional. Até a placa de cimento que traz a data da construção do imóvel, 28 de agosto de 1929, foi preservada. Então, 80 anos de história, metade deles vividos pela família Campos, que até hoje não conseguiu ter o imóvel em seu nome. Esperança, nós temos há muitos anos, que portanto é 43 anos que nós estamos aqui, né? Então, nós queremos uma solução. Porque é sempre promessas e nunca decide nada. Porque a esperança que é a última que morre, né? Então nós estamos esperando essa esperança. Estamos dentro dela. Ao longo destes anos, mais um drama passou a influenciar a vida dos moradores das casas da Vila Paulista, que passaram a conviver com o abandono e também com as constantes cobranças que eram realizadas pela Rede Ferroviária Federal, através de processos e com a possibilidade de serem despejados a qualquer momento.
E certo dia, o que já era uma situação bastante preocupante se agravou, quando os moradores receberam na porta de suas casas a visita do agente da Rede Ferroviária Federal, Luiz Carlos Pereira, que veio a Barretos para realizar o recadastramento das casas da colônia da Vila Paulista para a posterior venda dos imóveis. Luiz Carlos Pereira é de Bauru e foi indicado pela empresa para o recadastramento dos imóveis pertencentes à rede e que não foram incluídos na negociação com a Ferroban. Então a empresa está se desfazendo de todo o patrimônio não operacional, que não pertence à Ferroban. Essas casas vão ser vendidas? Vão ser vendidas, com certeza. Os moradores terão prioridade? Os moradores terão prioridade, porque eles são os ocupantes, né? O prefeito veio aqui, para ele fazer melhoria aqui, tem que sair à venda, porque isso aqui é considerado como condomínio. Ele não pode fazer um asfalto, não pode fazer nada aqui que não tem de onde ele cobrar. Então, eu queria uma força dele para resolver esse problema nosso. Quando o funcionário da Rede Ferroviária Federal esteve por aqui, os moradores ficaram apreensivos. Mas com a boa conversa, ele convenceu a todos que o trabalho que estava realizando era um simples levantamento para facilitar a venda dos imóveis para quem já mora neles. Até chegou a cartinha anunciando a prioridade quando for vender. Mas junto veio o boleto para pagar a prestação. E os valores não são nada do que foi prometido. O moço veio aqui e prometeu um valor para a gente de 50 a 60 reais no mínimo. E a gente chega, abre, vê esse absurdo, a gente fica assustado. Porque ele promete uma coisa, vem outra, não tem, você assusta, você não planejou isso. A chiadeira é geral. Seu Vicente é antigo morador do local. 31 anos. 69. O senhor sempre morou aqui, sempre gostou daqui? Casei e mudei para lá. E o que o senhor acha do valor que está sendo cobrado pelas casas? Um absurdo. Desamparados e desesperados, os moradores se encontraram à beira da ordem de despejo, podendo a qualquer momento terem que deixar as suas moradias e serem colocados no olho da rua. Descontentes com a situação e com o descaso da administração da cidade de Barretos na época, com a extinção da FEPASA e incorporação da Rede Ferroviária Federal, os moradores da colônia passaram a receber inúmeras cobranças, vivendo uma intranquilidade constante. Mas a partir de 2005, com a eleição em posse do vereador Paulo Correia, os moradores procuraram um parlamentar na Câmara de Barretos e, sensibilizado com a causa, imediatamente assumiu um compromisso de estar lutando pela transferência das casas da colônia aos moradores em definitivo. Com o apoio de Paulo Correia, o drama dos moradores da antiga colônia da FEPASA foi ganhando um novo cenário e passando a ter uma nova perspectiva. Foi uma luta intensa. O vereador Paulo Correia se dirigiu inúmeras vezes a Brasília, ao Rio e à capital paulista em busca de soluções ao caso e, consequentemente, para agilizar o processo de regularização fundiária, contribuindo com documentos indispensáveis para o processo de transferência. Já em fevereiro de 2005, o vereador recebeu o superintendente da Rede Ferroviária Federal, Fábio Aguiar, que tranquilizou os moradores ao anunciar a intenção de regularização das casas da colônia. Poucos meses depois, em abril do mesmo ano, o presidente da Comissão de Liquidação da Rede Ferroviária Federal, Edson Nascimento, esteve no município de Barretos, em reunião com o vereador Paulo Correia e representantes da Prefeitura, para tratar sobre as casas da Vila Paulista, bem como sobre o traçado ferroviário. Posteriormente, o vereador esteve no gabinete do presidente Edson Nascimento, para levar toda a documentação necessária e dar andamento ao processo de transferência das moradias. Nesta luta do vereador Paulo Correia foram inúmeras as viagens à Rede Ferroviária Federal e também à Superintendência do Patrimônio, a SPU, para acompanhar o procedimento de transferência das casas. Como resultado, as técnicas da extinta Rede Ferroviária Federal inventariaram e vistoriaram as casas da antiga colônia da FEPASA para dar andamento do processo de transferência dos bens. E a luta foi intensa, mas em compensação os resultados foram positivos. A estação ferroviária foi transferida ao município e hoje se transformou na Estação Cultural Placidino Alves Gonçalves, onde hoje funciona também a Secretaria de Turismo. A área do pátio de manobras e a garagem da FEPASA foram transferidas ao município e em breve se transformarão em um conjunto habitacional. Os 14 alqueires da Fazenda Municipal também foram transferidos e todo o traçado ferroviário passou a fazer parte do município.
Após esta conquista dos patrimônios, o oficial do cartório de imóveis de Barretos, Silvio Rinaldi, atendeu de prontidão o vereador Paulo Corrêa. As casas da Vila Paulista também passaram pelo processo de transferência no mês de março de 2013. Os moradores assinaram um contrato de concessão de direito real de uso. Foi um momento de muita alegria e emoção para os moradores. Muitos deles haviam perdido as esperanças, aguardaram por mais de 35 anos pela posse definitiva de suas casas. Para mim, representa uma vitória na minha vida, porque isso aqui é uma luta dos moradores da conquista da casa própria. Parece que é mentira. É um sonho. Amanhã mesmo vai fazer 46 anos que eu espero por isso. Mas sempre fala, tem aquele ditado, sempre tem um fim, né? Eu que não aguardemos até agora, hoje é uma realidade. Os contratos assinados foram encaminhados à Superintendência do Patrimônio da União, que emitiu a certidão de concessão do direito real de uso, que será entregue aos moradores para efetivarem o registro de seus imóveis. Mas a luta ainda continua. O próximo passo é a transferência de 30 casas no entorno da estação. O memorial descritivo, bem como outros documentos, foram encaminhados à Superintendência do Patrimônio da União para dar andamento nos trâmites processuais. Hoje, os moradores da Vila Paulista podem comemorar mais um sonho realizado.